parado se a gente faz um tipo de deixar ele na água, depois bater e deixar ele fermentar, por exemplo. Quarta-feira a gente vai ter uma palestra só sobre fermentação. E vai ser muito falado disso, que tem alimentos que são muito melhor digeridos depois que eles passam por um processo de fermentação. Tem outros alimentos que são melhor digeridos quando ele é cozido através do vapor. Outros no forno, outros assustados. E assim por diante. O que foi? Alice, dá uma né? Então, é muito importante a gente procurar entender como cada um desses alimentos melhor vai ser a preparação deles. Quando a gente está falando de processamento, a gente está falando de absolutamente todos os passo a passos do processo de preparar o alimento. Então, desde lavar a casca ou não lavar a casca, tirar a casca ou não tirar a casca, a forma como você corta o alimento, na diagonal, na vertical, se você rala o alimento, se você não rala o alimento, se você transforma ele em papa, se você, enfim, tudo isso vai interferir na forma como você vai absorver e digerir, enfim, e eliminar eventualmente aquele alimento. E vocês não precisam estudar culinária para isso. Cola aí se tiver uma pessoa que cozinha bem, alguém na família, né? Cola que todo mundo que cozinha sempre sabe da maioria das regras. E cola para aprender, né? Para aprender, e vai ajudando ali e vai passar esse conhecimento para frente. Porque, por exemplo, quando você está falando de alimentos, se você quer uma nutrição mais imediata, os alimentos líquidos, untuosos ou cremosos, eles sempre vão ser melhores. Aí a gente está falando de pessoas enfermas, idosos, crianças. Veja, não é à toa. Por quê? Porque você facilita o processo, né? Então, de digestão, né? Porque você imputou mais processos naquele alimento, então na hora que entra na boca, ele já está mais processado. Facilita a sua digestão e a sua absorção e tudo mais. Então, você vê como é que são importantes as formas como você vai preparar o alimento, e isso independe, por exemplo, alguém já está falando aí, mas esse pessoal que é crudívoro, eles têm processamento, viu, gente? Tem vários processamentos, não é tão simples assim. O fato de cortar, de amassar, de deixar no sol, uma série de coisas, tudo isso agrega calor ao alimento. Comer 2 dias depois que colhe, tem tudo um processo. Agregando calor ao alimento, que é o que o processo faz, o processo em si, de cortar, lavar, tudo isso vai agregar calor ao alimento. Agregando calor ao alimento significa que eu vou absorver melhor esse alimento. Exato. Mas é verdade também que não me vá fazer, tipo, aqueles legumes salteados totalmente... salteados, eu falei o quê? Assustado. Desmanchando, né? Uma certa crocância é desejável, porque também, se você cozinha demais os alimentos, você perde os nutrientes. É verdade isso. Você tira a enzima. Né? Outro ponto para finalizar, daqui a pouquinho a gente vai abrir para as perguntas. Segurem aí, não coloquem as perguntas de vocês, a gente já vai abrir para a pergunta. O último ponto é um ponto muito importante. Normalmente eles chamam de deixa, né? Que é local. Questão de localidade, eu vou colocar os pontos, a Sabrina vai explicar. A gente está falando aonde a gente vive, a época do ano que a gente se encontra, se aquele alimento vem de perto da onde a gente vive ou vem de longe, né? E isso tudo aqui a gente abre por um mar de coisas e possibilidades super bacanas para serem discutidos, que a gente vai falar sobre isso. No sábado vai ter uma palestra sobre punks, que fala muito sobre isso. O Badri vai falar isso na quinta-feira, só sobre o leite, é bem específica a palestra dele, mas ele vai falar sobre isso também, quanto é importante. O Câmara, no domingo, provavelmente vai falar sobre isso também, porque ele vai falar de suco, de como pegar as frutas da época e tudo mais. Mas tem outras coisas para a gente falar que eu vou deixar a Sabrina explicar melhor. Essa questão do lugar ela é muito importante, porque, na verdade, como eu falava no começo, né, todo esse pensamento, na verdade, busca fazer a manutenção de saúde. Como é que isso? Mantém o fogo da vida para você se manter suculento, a gente fica brincando com isso, mas é verdade. Mas, para isso acontecer, o alimento ele não pode estar longe de você. E longe, a gente está falando de alimentos que viajam, né? Porque para viajar, o que acontece? Você precisa tirar a essência do alimento, ou prana, que você queira chamar,
Ou, na verdade, não é um alimento fresco. Se não é um alimento fresco, é um alimento velho. Alimento velho não tem esse brilho, né? Não tem essa energia capaz de fazer os seus tecidos, seus órgãos, a sua vida em si se manter. Então, assim, conforme a gente come alimentos velhos, né? E eu não estou falando de alimentos fermentados, porque alimentos fermentados, eles são vivos. Então, tipo, por exemplo, queijo envelhecido é um alimento vivo, porque ele está cheio de lactobacilos, etc. De prebióticos, né? Não estou falando de, mas picles. Não, picles tem prebióticos. Não é disso que eu estou falando. Então, eu estou falando de alimento velho mesmo, que não foi se mantido com energia suficiente para lembrar o seu corpo de fazer as funções corretas. Então, só que aí a gente extrapola esse pensamento, que não é tão extrapolado assim, para pensar como é que eu vou conseguir alimentos aqui próximos de mim, né? Aqui em São Paulo a gente tem essa felicidade de ter um cinturão verde em volta da cidade e os alimentos não vêm por mais de 20 quilômetros, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mais, depende talvez, da região. Né? E os alimentos chegam frescos aqui, né? Isso é muito importante para a manutenção da vida. Mas, socialmente pensando, a manutenção da vida também está focada em manter ou dar possibilidade de sobrevivência para as pessoas que produzem localmente. Então, eu estou falando de alimentos agroecológicos, eu estou falando dos alimentos produzidos por cooperativas de agricultores, eu estou falando de alimentos produzidos por comunidades quilombolas, eu estou falando de alimentos do pequeno produtor, porque assim, quanto menos atravessador tiver o alimento, mais rápido o alimento chega no seu corpo. E mais barato. Além de ser mais barato, você tem mais possibilidade de consumir um alimento mais vivo. Alimento mais vivo tem mais enzima e mais biodisponibilidade no seu corpo. Então, se eu compro direto do produtor, ou sem atravessador, ou com atravessador mínimos, né? Porque hoje em dia, para a gente chegar aqui em São Paulo, o que acontece? Não dá para os pequenos produtores o tempo todo estarem saindo das suas localidades e indo vender os alimentos. Isso acontece, mas não é sempre. Também a gente tem uma população bem grande aqui. Então você tem as cooperativas que viabilizam esse alimento chegar, mas elas pegam diretamente do produtor e levam para sua casa, por exemplo, ou feiras. Comprar de grupos como esses em volta de todas as cidades. Procurem que existe mesmo. Existe. Bastante. E em todos os países. Viu? A gente está falando de Portugal, a gente está falando de Venezuela, a gente está falando de Chile, que eu vi o pessoal. Tem, gente, só procurar, porque tem os pequenos produtores. Muito provavelmente a gente também está falando, o pequeno produtor está falando dos povos originários. Né? Eu falei locais. De quilombola, a gente está falando dos indígenas, por exemplo. Nativos, né? indígenas. Dos povos nativos, dos povos originais. Então são essas pessoas que provavelmente, no caso do Chile, da Venezuela inteira, né? Que vai estar realmente produzindo esse tipo de alimento que vai fazer essa manutenção de saúde. Um outro ponto, que se vocês comprando diretamente dessas pessoas, desses grupos, a gente está fazendo uma coisa que é um dos princípios Ayurveda, que é comer alimentos da época. Essas pessoas só vão vender alimentos da época. Eles não vão vender outros alimentos porque eles não têm. Eles vão fazer a produção em cima sempre do que é da época. Isso é uma das principais regras do Ayurveda. Amanhã, provavelmente, o Matheus vai estar falando bastante sobre isso, que é comer o alimento da época. Além de ser mais barato, ele é mais saudável, sabe? Lógico, o alimento orgânico é fantástico, o alimento biodinâmico é fantástico, o alimento que foi plantado lá numa agrofloresta é fantástico. Mas, às vezes, a gente também não tem essa possibilidade de ter tudo isso ao nosso redor. E aí, a gente comprando pelo menos o alimento da época, a gente já tá maravilhoso. Como vocês vão procurar? Eu vou fazer questão de mandar para todos vocês o que tem aqui da cidade de São Paulo. Lógico, eu não tenho como ter um link ou um PDF de toda a região do Brasil e fora do país. Mas, por exemplo, aonde é o melhor local para se encontrar isso? Nos locais como tem o CEAGESP aqui em São Paulo. No CEAGESP, eles criaram, dentro do site do CEAGESP, você tem lá um PDF e você puxa, onde tem uma tabela de tudo. Não é só frutas, não. Frutas, verduras, cereais, tudo. Peixes para quem come carnes.
as melhores épocas, é muito bacana. Aí tem que procurar na cidade de vocês ou no país de vocês. Tem, gente. Que tem. Esse levantamento já existe. E isso é bastante importante. É a garantia de você conseguir comer alimentos mais puros, assim, com mais disponibilidade de vida, né? Uma questão também, uma forma de você identificar qual é o alimento que está na época, se você não conseguir acessar isso daí, nesse site, é assim, gente, alimento que está em abundância no mercado, no sacolão ou no hortifruti, sei lá, como é que se chama na sua cidade, e está mais barato dentro de uma análise anual, pronto, aquele alimento, não tenha dúvidas, está na época. E é isso que você tem que comer. Bom, antes de abrir as perguntas, lembrar vocês que as palestras vão acontecer todos os dias às 20 horas. É o mesmo link que vocês entraram aqui. No YouTube vai estar dentro do nosso canal também. Sempre às 20 horas. Vão ter palestras. Hoje a palestra é com nós dois. Amanhã é com o Matheus, diretamente da Índia. A gente vai falar sobre o bom senso na alimentação. A gente vai estar no contínuo. Quarta-feira a gente vai estar recebendo tanto a doutora Luísa quanto o Paulo para falar sobre fermentação dos alimentos. Eles têm um trabalho muito legal com meus fermentados, chama o site deles. Quinta-feira, a gente vai estar recebendo o professor Badri, onde ele vai estar falando sobre o TCC dele, que foi a pesquisa que ele fez dentro do Instituto, na formação dele, onde ele pesquisou sobre o leite no Brasil, fazendo uma comparação com o leite na Índia, o leite nos clássicos do Ayurveda. É muito legal, vale a pena. Sexta-feira, não temos palestra. Sábado, a gente vai estar recebendo o Guilherme, onde ele vai falar das punks, que são as plantas convencionais. Não. Como chama? Plantas não convencionais alimentícias. Isso, plantas alimentícias não convencionais. E tem muita planta legal no Brasil que dá para ser ingerida, é até recomendada pela Ayurveda, como vou dar um exemplo bem fácil para vocês. A moringa, que hoje é super famosa no Brasil, fala-se muito dela no Ayurveda. E ele vai estar vindo falar feijão guandu, ou tem outro nome, gadu também, alguma coisa assim, em algumas regiões do Brasil. Então tem muita coisa legal que ele vai estar falando sábado. E domingo a gente vai estar fechando essa segunda semana online de Ayurveda com o professor Kamala falando sobre sucoterapia para usos específicos em determinados casos. Vai ser bem legal. Lembrando vocês também, sempre aqui tem muita gente que pergunta sobre curso, atendimento. A gente vai mandar o site para vocês pelo e-mail, sempre está lá o site, clica no site, entra, tem todas as informações lá dentro, cursos, atendimentos, as próximas semanas, o que é gratuito, o que não é gratuito, o site é bem completo, podem procurar lá dentro. E agora a gente abre para as perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta da Mônica: leite vegetal batido com fruta no liquidificador faz mal? Mônica, primeira coisa, o nome já diz, leite animal, leite vegetal. São coisas totalmente diferentes, sabe? Então, primeiro, leite vegetal também é um nome muito genérico. Você tem leite de amêndoa, leite de arroz, leite disso, leite daquilo outro. Cada tipo de leite vai mudar as propriedades dele. Então, cada tipo de leite vai ser bom ou não com uma fruta ou com outros alimentos. É diferente quando a gente fala do leite de vaca, que é, entre aspas, uma coisa padrão. Entre aspas, tá? Porque isso também muda hoje em dia, tá? Quando a gente fala leite, automaticamente a nossa mente lembra leite de vaca. Porque também há leite de cabra, leite de búfala, leite de um monte de outras coisas. Então, o leite... Outros animais. Leite vegetal batido com fruta pode ser bom ou ruim, vai depender do tipo de leite vegetal e do tipo de fruta que você vai estar e do ali. Horário do dia. Do horário do dia tomar. E o principal, vamos lá? O seu Agni. Então, o principal aí é o Agni. Mas assim, se eu posso dizer para vocês, na dúvida, o leite de arroz, como ele não tem gordura, ele pode trazer menos problemas nas combinações com as frutas. Agora, agora outros leites vindos de castanhas, como o leite de coco é muito gorduroso, né? Cuidado. De castanha do Pará castanha do Pará é muito gorduroso. Amêndoas é muito gorduroso. Eu sempre que eu faço em casa, minha garrafa fica com aquela camada assim, de gordura. E só tem leite dele ali, né? Só tem o insumo da castanha.
Então, no modo geral, eu diria que o leite de arroz seria um pouco mais neutro, se é que isso é possível. Bom, a Alessandra fala sobre se a pimenta do reino prejudica o intestino. Alessandra, assim como do pimenta do reino, eu já ouvi tantas coisas loucas. Assim, nunca ninguém morreu por causa de pimenta do reino no intestino. A questão tudo depende do peristaltismo intestinal, mas e aí, amiga, do exagero que a pessoa está ingerindo. Não é só a pimenta que vai dar ruim, não. Exatamente. O Álvaro pergunta se é alimentos para hemorroidas. É muito específico, Álvaro, não dá para te especificar. A única coisa, Álvaro, que eu digo para você é não comer alimentos muito picantes. Aí, mas por causa que você vai ter uma ferida lá e pode arder e machucar. Mas é muito relativo isso, é muito individual, porque cada pessoa vai ter uma hemorroida diferente. Cada pessoa pode ter vindo de fissura. Tá interna, externa, se tá. Então tem que procurar, nesse caso tem que procurar um profissional, não tem jeito. De modo geral, tira todos os alimentos muito quentes, picantes, etc. A Mukshita pergunta, ela fala que tem algumas dúvidas no uso das especiarias durante a gestação, se a gente poderia indicar alguma especiaria durante a gestação. Veja, gestação não é uma doença, gestação não é um problema, mas é uma condição que a mulher se encontra, aquela pessoa que está gerindo se encontra, que ela requer alguns cuidados, certo? Então, normalmente, não se fala quais são as melhores especiarias, porque isso vai ser de acordo com a sua gestação, com o tipo de gestação de cada pessoa. Tá? Mas, então, no geral... eu sempre falo para tomar bastante cuidado. Mas, no geral, o gengibre... Em pequena quantidade. Ele é desejável, porque ele evita que aquela gestante fique com prisão de ventre e mantém um trânsito intestinal ok no processo de transformação ali das células que estão a todo vapor. Então, o gengibre ele é bem legal. Você pode usar de boas, porque ele não vai trazer nenhum problema. A menos que aí a gente esteja falando de uma condição, né? Por exemplo, a pessoa está lá no processo de gestação razoavelmente tranquilo. Mas se apresenta uma condição, por exemplo, de uma hipertensão, aí tem que se rever essa questão. Mas se é uma pessoa que está razoavelmente bem, o gengibre, na verdade, vai trazer muitos benefícios para essa pessoa. Algumas pessoas estão pedindo dicas de livros. Fiquem tranquilos e tranquilas que durante a semana a gente vai mandar um e-mail só sobre dicas de livros, tá? Provavelmente no final, quando acabar, que aí todo mundo recebe, porque muitas pessoas vão se inscrever durante essa semana, tá? Então, todo mundo que perguntou de livro aí, a resposta já foi para todos. A Isabel está perguntando se existe protocolo de alimento para a questão alimentar. Não, é extremamente individual essa parte do Ayurveda. Isabel, o que existe são essas dicas que a gente está dando para a gente começar e tudo mais. A Gabriela está falando sobre oleaginosa serem velhos, alimentos velhos, Sabrina. Então, na verdade, elas são alimentos, as castanhas, né, em si, elas mantêm elas não dá para dizer, elas se tornam velhas também, tá? Mas elas têm óleo. E esse óleo ajuda a manter o frescor por mais tempo. Né? Elas não se tornam tão velhas como, por exemplo, uma maçã. Elas têm essa capacidade de se manter nas suas propriedades por mais tempo por causa desse óleo. Porém, é melhor que você consuma todas as oleaginosas. Por exemplo, mix de castanhas. Vou lanchar um mix de castanhas. Gente, não dá, porque aquilo ali está seco. Você bota no seu intestino, no seu corpo precisa de água. Aquilo ali vai requisitar do processo de digestão toda a água do seu corpo para ser digerido. E aí o que acontece? Você fica seca e não aproveita os nutrientes daquelas castanhas, aquelas oleaginosas. Então, a melhor forma sempre os sumos, né? Ou seja, você deixa de molho as oleaginosas, processa elas batendo, tira o sumo, e aquela é a melhor forma. Ou se você quiser ainda comê-las imediatamente, a melhor forma sempre é que elas tenham ficado de molho, nunca absolutamente secas. Não façam isso. Olha, tá acontecendo uma coisa bem legal no chat. Tem o pessoal dando dica, que é verdade, que eu tinha esquecido. Tem o Instituto Acatu, que tem um trabalho bem legal ali. Eles também têm a tabela de sazonalidade. Legal. Então vocês podem procurar. Tem gente aí vendendo produto orgânico que faz. Isso é muito bacana. É uma coisa que a gente estimula muito. Podem colocar aí à vontade, gente. Pode colocar seu telefone, seu site. Tem que ser divulgado isso sim. E aí tem duas perguntas que são bem interessantes. Primeiro, a Priscila coloca se a gente pode dar exemplos de carboidrato para o café da manhã. Priscila, veja,
A gente pode dar vários tipos de exemplos aqui. A questão é se esse exemplo vai ser bom ou ruim para você, a gente não tem a menor ideia. Porque assim finalizou mais uma parte da primeira palestra da segunda semana online de Ayurveda. Veja, essa palestra quem ministrou fui eu mesmo, junto com a Sabrina. A gente falou sobre as 8 regras para se ter uma alimentação saudável de acordo com a Ayurveda. E eu queria convidar você que chegou até aqui. Muita gente não vai conseguir chegar até aqui, né? Vai desistir antes, porque as palestras são bem grandes, foram todas gravadas ao vivo também. E eu queria convidar você, se você quiser se aprofundar mais ainda no Ayurveda, se conhecer o Ayurveda de verdade, se tornar um profissional de Ayurveda, aqui embaixo, tá, na descrição, tem um linkzinho do nosso site, naradeva.com.br, e lá você vai ter acesso ao nosso curso gratuito de Ayurveda, curso de formação profissional, semipresencial, presencial, pós-graduação, lato sensu, e assim diversas outras atividades, tá bom? Então se você quer conhecer mais sobre Ayurveda, clica no primeiro link e assim você pode se tornar um profissional ou se aprofundar mais ainda em outros cursos livres que a gente possui. E se você quer assistir o próximo vídeo, clica aqui do ladinho ou aqui para você se inscrever no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, é bem bacana, você vai receber no seu e-mail várias informações bem legais. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Namastê.